amado, Senhor. O Senhor tem escolhido ele aqui para trazer a palavra principal, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor use este vaso precioso, Pai. Fale conosco, Pai, com poder e graça, Senhor. Use os lábios do teu filho amado, Pai. Se for exortação ou por amor, Pai, não importa, Pai. Mas nós queremos ouvir a tua voz através do teu filho amado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa teu coração, Pai. Eu peço que o Senhor coloque as tuas asas sobre ele, as tuas mãos sobre ele, protegendo de toda a seta inflamada lançada sobre a vida dele, Pai. Que se apague pelo caminho, que não atinja o seu coração nem tua mente, Pai. No nome de Jesus, eu peço a tua graça sobre o teu filho amado, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus nessa noite, amém? Quando já sentiram a presença do Espírito Santo? Amém. Nós estamos em poucos nessa noite porque tem um propósito de Deus, amém? Aleluia. Vocês creem nisso? Amém. Se nós estamos em pouco aqui porque Deus permitiu que estivéssemos em pouco. Amém. Ah, pastor, mas isso e aquilo, tá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, tudo está debaixo do controle dessa luz de Deus. Eu quero começar esta ministração nessa noite com uma pergunta. Eu achei até meio pessoal de pensar na pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês creem que Satanás pode tocar na vida de vocês ou fazer um mal para a tua vida? É a permissão de Deus. Não, estou perguntando se vocês creem que ele pode fazer essas coisas. Não, sem a permissão de Deus, não. Poder pode. Sem a permissão de Deus, não, né? Então, só se Deus permitir, senão Deus não. Você viu como tem uma separação? Alguns falam uma coisa, outros falam outra coisa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. E a pergunta foi se crê, né? A questão é, sendo você crente ou não, se você crê em Deus ou não, se você tem fé em Deus ou não, se você é nascido de Deus ou não, se você crê que Satanás pode tocar na tua vida, sendo você filho de Deus, fiel a Deus, ele vai tocar. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que? Se você crê que Satanás pode tocar na tua vida, ele vai tocar porque você está dando autorização para ele tocar. Se eu creio que não pode, ele não pode. Exatamente. A questão é, a palavra crer, vocês lembram que eu ministrei, eu não entrei nesse tema na última vez que eu ministrei, e eu falei sobre a palavra crer, que ela está conectada no mundo espiritual, e essa palavra crer, ela pode trazer o bem ou pode trazer o mal para a tua vida. É verdade. A chave de nós sermos abençoados é não crer que Satanás pode tocar na minha vida. Porque se eu creio que ele pode fazer alguma coisa com a minha vida, Deus não pode fazer nada, porque quem abriu a porta foi. Amém? Então nós temos que começar a crer dessa maneira, crer que Deus é poderoso, Deus é grande e Satanás está derrotado. Por que muitas vezes você vê pessoas que sempre estão falando assim, eu estou na luta, eu estou na batalha, eu estou fazendo isso, o inimigo está fazendo isso contra mim, por quê? Porque ele crê. Eu não vou fazer uma campanha de jejum e oração para libertar ninguém, eu não vou falar do evangelho para ninguém, porque eu sei que quando eu faço isso, Satanás vem com uma represália para a vida. Por que ele vem com uma represália para a minha vida? Porque eu creio que ele vai fazer isso. Amém? Amém. Então você tem que entender que a palavra crer, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela traz aquilo que você crê. Porque Jesus disse, tudo é possível ao que? Então tudo é tudo. Não é somente as coisas boas da tua vida. Agora eu quero que você comece essa verdade a trabalhar na tua mente para você virar a chave. Né? Quando você fizer alguma coisa para Deus, e na tua mente vier assim, não, se você fizer isso para Deus, para mim, né? Aí você vê na tua mente, não, se eu fizer isso para Deus, Satanás se levanta contra a minha vida. O que você está dando para ele? Argumento, instrumento, arma para ele vir contra você. Então nós temos que começar a eliminar essas coisas do nosso pensamento, da nossa vida, como? Né? Porque nós somos criados e formados de uma maneira em que nós acreditamos nessas coisas. Eu creio que isso vai acontecer. E por que acontece o mal na tua vida? Porque o mal nós cremos com mais intensidade do que o bem que Deus pode nos fazer. É verdade. Né? Ah, não, se eu sair de casa com o sentimento que alguma coisa ruim vai me acontecer,
Aí você chega na fábrica e você discute com alguém, eu falei que isso aí, porque você acreditou naquilo que veio no teu pensamento. Satanás lança um dado no teu pensamento, está aqui na tua casa, e você vai com esse meditando nesse dado, dando espaço para Satanás trabalhar. E quando você chega na fábrica, você encontra o homem que você fala assim, que você sentiu no coração que ia brigar com ele, você acaba discutindo com ele. Aí quem foi que venceu a batalha? Satanás ou Deus? Aí Satanás vence porque não é dependente de quem tem mais poder, é dependente de quem você está dando crédito. Amém? Amém. Então eu quero, trazer um pouco dessa palavra para vocês nessa noite. Quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 9, e no versículo de número 23. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Dá para vocês lerem daí? Ai. Não. É que eu tive que deixar de lado aqui, como meu óculos que eu tive que deixar de lado e deixar bem grandão para poder ver. Daí, Diogo. Aí, Deus é perfeito, Ele pensa em tudo. Ó. Agora tá valendo. Até eu consigo. Aqui diz assim, disse Jesus, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Quando você crê que você pode penetrar no coração de uma pessoa com o Evangelho, você vai conseguir penetrar no coração dessa pessoa. Quando você crê que você vai conseguir chegar, que Deus vai criar uma situação para que você possa entrar com o Evangelho naquela pessoa e falar do Evangelho para aquela pessoa, Deus vai criar aquela situação, para que você possa então ministrar o Evangelho a ela. Por quê? Porque quando você crê, você está dando instrumentos para Deus trabalhar. Amém? Do mesmo lado, do outro lado. Se você está crendo em alguma coisa que Satanás pode fazer na tua vida, ele tem instrumentos para trabalhar na tua vida. Quando nós cremos, a palavra crer, ela pode trazer tanto o bem na nossa vida, como o mal na nossa vida. Porque a palavra crer, ela vai funcionar, fazer funcionar a tua vida no mundo espiritual. Então, quando eu falo mundo espiritual, é as regiões celestiais, onde o bem e o mal estão trabalhando, e ali eles precisam de um argumento nosso, para que nós possamos trazer e manifestar alguma coisa na terra. Quando você crê que Satanás pode fazer alguma coisa contra você, você já abriu a porta para ele. Mas quando você crê que aquilo que é impossível, mas você crê que Deus pode fazer, aquilo vai acontecer. Porque uma coisa nós temos que ter em mente: Deus é fiel à sua palavra. E se Ele está dizendo na palavra de Marcos 9, 23, que tudo é possível que crer, tudo é possível que crer. Então vamos começar a trabalhar isso em nós. Nós temos pessoas ao nosso lado que, se você fala de cristianismo para eles ficam muito bravos. Então o que você vai fazer? Você vai crer que Deus vai fazer uma situação acontecer na vida dele, em que Ele mesmo vai conversar com você, você vai ter ali um momento especial na vida daquela pessoa, que Ele vai abrir o coração dele e você vai poder entrar com a palavra da salvação. E eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai ser salva. Por quê? Porque quando Deus trabalha, a glória é para Ele. Deus fica trabalhando, esperando nós deixar Deus trabalhar. Porque se Deus não trabalha, a glória é minha. Mas a glória tem que ser dada para Deus. Então, quando nós deixamos Deus trabalhar e nós estamos trabalhando, crendo que Deus vai fazer alguma coisa acontecer na vida daquela pessoa e que ela vai procurar você para se aconselhar, e você então entra com a palavra 100%. É impossível?
palavra de Deus está dizendo para nós que tudo é possível aquilo que crê. E a palavra também diz que para nosso Deus não há nada impossível. Uhum. Irmãos, eu quero chamar um pouco a atenção dos irmãos para uma coisa em que eu não quero mais ouvir na nossa igreja. Né? Satanás está fazendo isso na minha vida. Satanás está fazendo isso naquilo aí. Irmãos, É verdade. tudo o que existe nasceu de Deus. Tudo. Tudo o que existe nasceu de Deus. Eu, você, a Terra, né? Os planetas, tudo que existe no mundo nasceu de Deus. Satanás, ele nasceu de Deus, infelizmente. Uhum. Deus o criou. Mas ele se transformou naquilo que ele é. Ele se transformou naquilo que ele é. Mas, para nossa alegria, e para nossa vantagem, Satanás também é criatura. Foi criado por Deus. Então não tem como nós comparar o poder de um Deus que cria do nada tudo a comparar a um poder que foi dado a alguém criado pelo próprio Deus. Uhum. Deus cria Satanás e lhe dá uma autoridade, lhe dá um poder. Esse poder foi dado por Deus. E Deus, quando dá alguma coisa a alguém, ele não retira de novo. Satanás foi caído e ele tem o poder, porque Deus não tirou da mão dele. Porque quando Deus dá, Deus dá. Amém? Então, como nós temos que fazer no nosso interior, na nossa vida interior, na nossa mente, trocar a chave, virar a chave, mudar, né, a estação? Nós temos que parar de pensar em que Satanás pode ser igual a Deus. E nós colocamos muitas vezes Satanás na mesma altura de Deus. E isso não pode acontecer. Uhum. Deus é muito, muito, infinitamente, muito mais grande do que Satanás. Glória a Deus. Para começo de conversa, Satanás já está vencido na cruz do Calvário. Aleluia. Ele só está se espenhando e fazendo algumas coisas. E ele precisa que você creia que ele pode fazer isso na tua vida. Uhum. Satanás precisa que você acredite que ele pode tocar na sua saúde. Para ele poder tocar. Se você crê que isso acontece na tua vida, ele vai poder acontecer na tua vida, ele vai poder fazer. Mas quando você crê que você é intocável por alguma coisa que Satanás possa criar, porque você crê num Deus que é infinitamente maior e mais poderoso que ele, e esse Deus vive em você, nós somos mais poderosos que ele. Por aquele que nos amou, por aquele que morreu na cruz, por aquele que fez de nós morada dele. Amém. Veja que coisa maluca de se pensar. O Deus criador de todas as coisas, que cria do nada, tudo que nós temos e que nós vemos, ele resolveu fazer de nós sua morada. Você entende a magnitude da situação que nós estamos vivendo? Como cristianismo, Satanás não quer que você entenda dessa maneira. Eu quero abrir os teus olhos, tua mente nessa noite, para você começar a visualizar as coisas que você ainda não conquistou na tua vida e que Satanás está roubando, porque muitas vezes você pensa em conquistar alguma coisa, né, e Satanás entra com um pensamento negativo e você acredita mais no negativo que ele está lançando sobre a tua vida do que no Deus que cria tudo. Porque muitas vezes nós não prosperamos financeiramente? Porque nós acreditamos que nossa vida financeira, ela depende do salário que nós ganhamos na fábrica. Mas se nós entendermos que a nossa vida financeira, ela não depende daquilo que nós ganhamos na fábrica, mas nós podemos entender que nossa vida financeira depende da bênção do Deus Criador sobre as nossas vidas. E quando nós começarmos a inverter esse pensamento e pensarmos que a nossa economia, ela depende única e exclusivamente do Deus que nós criamos, que nós
adoramos. E no Deus que nós cremos. Nós temos que inverter e parar de pensar no terreno. E nós pensarmos nas coisas que vêm do alto. Paulo nos ensina isso em Colossenses capítulo 3. Pense nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Se o salário que nós ganhamos é terreno, mas ele depende daquela bênção que Deus pode descer sobre a sua vida no lugar onde você está. Abraão, como eu falei na semana passada, na última mensagem, Abraão ele foi enriquecido e abençoado no lugar onde ele estava. Logo foi para o lugar mais bonito, mais verde, para as campinas, os vales mais verdes, mais produtivo, onde tinha pasto para o seu gado e tudo demais. Ele foi para o lado mais ruim, o lado deserto, e foi para lá. E Deus abençoou ele onde ele estava, porque o lugar onde você está, você é a bênção daquele lugar. Porque nós somos filhos de Deus, somos criados por Deus, fomos vivificados por Deus, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro para ser templo de Deus. E se nós somos templo de Deus, somos abençoados em Deus. E todo lugar onde nós formos, nós temos que ser abençoados. Nós temos que ser abençoados, não, nós temos que ser a bênção daquele lugar. Porque a bênção não está, não vai vir até nós. Nós somos a bênção. Em todo lugar que nós formos, a bênção tem que nos acompanhar. Nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção vem atrás de nós. Não é porque eu sou bom, não. É por aquilo que eu porto. Amém? Não é por aquilo que nós somos. É por aquilo que nós temos dentro de nós. Crer é muito perigoso. Agora você entende por que muitas pessoas são milionárias, mas não são crentes. Porque elas aprenderam a questão do crer. Elas acreditaram em alguma coisa e aquilo cresceu. E aquilo foi crescendo. E eles ficaram milionários, mesmo não sendo crente. Mas eles conseguiram entender que se ele cresce no seu coração, eles iam trabalhar em prol daquilo e aquilo ia ser abençoado. Porque eles estão usando um poder e uma autoridade que Deus tem dado à igreja e que a igreja não tem sabido, não soube trabalhar essa questão. Por que muitas vezes nos é tão complicado pregar o evangelho? Porque nós mesmos complicamos a situação. Nós mesmos cremos no nosso coração que nós vamos falar com alguém e aquela pessoa fala, não quero saber do evangelho, não quero nada. Amém? Se um falar isso, o outro vai ouvir. Mas se nós começarmos a pensar que Deus vai trabalhar ao nosso favor, se nós cremos que nós podemos chegar no coração das pessoas e tocar naquelas vidas, vai acontecer algo diferente na tua vida e na minha vida. Quantos creem que Deus é onisciente? Amém. Nós temos que crer que Deus é onisciente. Por quê, pastor? Porque quando eu for falar com alguém, Deus vai me falar alguma palavra que vai tocar naquele coração, naquela vida, uma situação que ele está vivendo. De repente Deus mostra para mim, porque Deus sabe o que está naquele coração. E você vai ter uma oportunidade de falar do poder de Deus. Deus nos criou e Deus nos formou para sermos instrumentos vivos nas mãos dele. Para sermos instrumentos vivos nas mãos dele. Para que ele possa, através da minha vida e da tua vida, manifestar a glória dele sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Imagine isso. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aleluias, glória a Deus. Deus é grande, é tremendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Todos acharam? Amém. Diz assim, veja só que interessante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta. Amém? Esse ouvir e abrir está falando de um Deus que é espiritual. Amém? Então nós estamos falando de tudo aquilo que é espiritual. Então quando nós entendemos que abrir a porta significa crer em alguma coisa para que isso aconteça, então significa que a maçaneta dessa porta é a palavra crer. Se você crê em alguma coisa, você está abrindo a porta para que aquilo se manifeste na tua vida. Amém? E é isso que nós temos que começar a impedir que as coisas que nós cremos que são ruins para nós aconteçam na nossa vida. Então nós temos que, quando a seta do inimigo chegar na nossa vida, a primeira coisa que você faz, você repreende isso em nome de Jesus. Não deixa que esse pensamento lançado por Satanás na tua mente se aloje nela e faça ninho, né? E você fique pensando e pensando naquilo, e aquilo desça ao seu coração e acaba produzindo o fruto do pecado. Então nós temos que começar a acreditar que Deus, ele vai trazer o que é de bom para nossas vidas, aquilo que nós precisamos, ele vai prover para nós tudo aquilo que nós precisamos, mas ele precisa que você abra a porta da tua vida para que isso aconteça. Amém? Você veja só que ele é bem claro neste versículo. Se alguém ouvir, quando nós ouvimos alguma coisa e cremos naquilo, aquilo tem autoridade espiritual para acontecer na nossa vida. Amém? Quando eu creio que Deus está batendo no meu coração, eu abro o meu coração para Deus, o que acontece com a minha vida? Eu sou vivificado, eu nasci de novo, Deus transformou a minha vida. Eu agora não sou mais um ser humano qualquer, uma criatura qualquer, mas passei de criatura para ser filho de Deus. Por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus, eu criei na voz de Deus, na palavra de Deus, e essa palavra entrou no meu coração, e ele transformou a minha vida, e nós estamos aqui sentados nessa igreja nesta noite. Porque um dia você resolveu acreditar, você resolveu crer na palavra da verdade. Amém? E quando nós cremos, nós abrimos a porta do nosso coração, né? E essa palavra entra em nós, e ela transforma a nossa vida. Você viu como é importante você acreditar no que Deus está fazendo por nós e com nós, para que Deus possa ter um instrumento poderoso na sua vida, de transformar a sua vida, de transformar a vida das pessoas que estão ao teu lado. Essa palavra é uma palavra extremamente poderosa e mal compreendida no meio da igreja. Nós precisamos entender que a palavra crer, ela pode trazer as duas coisas para a nossa vida. E quando vier algum pensamento ruim, e quando você precisar fazer alguma coisa para Deus, né, e você vai, né, eu vou evangelizar, por exemplo. Aí o que acontece? Né? Chega um vizinho, chega um irmão, chega um parente, no dia que você resolveu sair para evangelizar. Pastor, eu fiz um propósito diante de Deus para orar e jejuar. Aí quando você vai orar, bate o telefone. Aí quando na hora de você marcado com Deus para você orar, chega uma visita. Não é verdade? Verdade. Já aconteceu muitas vezes de você precisar vir para a igreja, né, num sábado, por exemplo. Chega a visita. Ou chega a visita. Não, ou mais além, não só a visita em casa. Aí você vai trabalhar sábado, né, pastor Luiz, aí que não acontece isso. Vai trabalhar sábado, chega no sábado, 3 horas da tarde, está tudo correndo uma beleza. Aí 3 horas quebra uma máquina. Né? Deu frio lá, né? O irmão que trabalha, deu frio lá, tem que repor. Aí você, não vai dar para chegar no culto. O que veio o teu pensamento? Um pensamento negativo, então assim, não vai dar para chegar no culto. Pastor Luiz tem uma experiência boa, né, pastor? Por quê? Porque nós não acreditamos no Deus que nós servimos. O irmão Edgar, um tempo atrás, ele foi para Canagal. Ele voltou de lá em Canagal orando no carro e queria chegar no horário, né, irmão? Queria chegar no culto, e nós sabemos que Canagal até aqui é longe,
né? Ainda mais no horário de pico, né? Sábado à tarde, né? E ele veio orando e de repente ele falou assim, não sei como que Deus fez, se Deus encurtou, se Deus transladou ele para cá, mas ele chegou no horário do culto. Amém. Por quê? Porque ele acreditou que ele ia chegar, né? E quando nós saímos de casa com esse pensamento negativo no coração, repreenda. Porque tudo aquilo que é negativo não vem de Deus. Verdade. Amém? Cuando yo empecé con el Choco, hace 30 años atrás, hice una máquina. Y dentro de mí sentí, ¿no?, que más adelante iba a hacer muchas máquinas más. Y ahora se hizo verdad todo eso, ¿no? Você diz assim, olha, porque acredita, quando você tem um pensamento na mente que veio na tua mente, você acredita que aquilo pode dar certo, Deus fará com que todas as coisas trabalhem ao seu favor. Nós precisamos acreditar dessa maneira. Pastor, mas é impossível, eu não vejo como pode acontecer isso. Não interessa, o impossível não é para você. Faça o que Deus está falando, creia, acredite que Deus pode transformar as situações, Deus pode fazer o impossível, Deus pode fazer nascer coisas em lugares que você nem imagina. Se Deus pode criar tudo aquilo que nós vemos hoje no mundo natural, do nada, como Ele não pode fazer uma bênção para seus filhos? O que Ele quer é ter nas suas mãos a matéria-prima. E qual é a matéria-prima das impossibilidades do crente? Crer. Pastor, minha família é impossível de quebrar o coração deles. Mas você já está dando instrumento para que Satanás construa um coração duro. Mas quando você crê da maneira diferente, eu sei que o Deus, meu Deus, o Deus que eu sirvo, vai quebrar esse coração, vai entrar nessa vida, vai fazer desta vida um filho, um templo dele. Então você começa a construir algo para que Deus possa trabalhar através da tua crença, daquilo que você crê. Amém? Amém. Então a fé, ela não vai funcionar se você não crê. Amém? A fé é um instrumento dado por Deus para nós agradarmos a Deus. Mas a fé, ela não funciona se você não tem, primeiro, uma base chamada crer. Quando você crê, a tua fé funciona. Amém? E Deus, Ele está esperando da tua vida um momento em que você possa acreditar que todas as coisas é possível à tua vida. Tudo. Né? E nós temos que acreditar que o Deus que nós servimos é maior que Satanás. É maior que todas as hostes do inferno, porque tudo que existe no inferno, tudo aquilo que está debaixo das mãos de Satanás, foram feitos por Deus, são criaturas dele. E nada que ele criou é maior do que ele. Por isso que Jesus nos deu todo o poder sobre as legiões de demônios. Deus nos deu, Jesus nos deu esse poder. Mas nós não acreditamos nisso. Nós achamos que isso não é para nós. Agora abra comigo aí em 1 João capítulo 4, versículo 4. Veja o que Deus está falando. 1 João? Capítulo 4. E também versículo 4. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Se aquele que está em nós é maior, por que tememos? Por que não fazer um propósito de jejum? Por que não fazer um propósito de oração? Por que não fazer as coisas que Deus precisa que nós façamos para que Ele possa trabalhar? Muitas vezes você vai fazer as coisas e vai dizer, vai vir represado. Vai vir porque você está acreditando que vai dar. Quando você tem um sentimento no coração, eu não gosto de fulano de tal, você vai
está dando instrumento para que o inimigo trabalhe naquele sentido. Verdade. Aí o que acontece? Aquela pessoa que você não gosta vai vir falar e cutucar você de vez em quando. Por quê? Porque Satanás sabe que você não gosta daquela pessoa. Uhum. Você deu instrumento para aquele trabalho. Mas quando você começa a derramar o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a vida daquela pessoa será transformada não por aquela crê, mas por aquilo que você está crendo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos e potestades e dominadores nas regiões celestiais. Agora, nós precisamos entender que essas pessoas que estão cutucando você, elas estão sendo levadas, induzidas por Satanás. Então você tem que crer que o Deus que você serve é maior do que aquele que está induzindo aquela pessoa. Sim. Aí o que acontece? Você vai repreender o Satanás que está agindo sobre aquela pessoa, você vai cortar o cordão umbilical desse espírito maligno que está agindo sobre essa pessoa para atacar a tua vida, e você vai começar a abençoar a vida dessa pessoa em amor, mesmo que ela te odeie, em amor, porque o amor que vem de Deus é maior do que todo ódio que possa crescer vindo do inimigo. Então nós vamos vencer dessa maneira. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Então aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E que aquele que está no mundo já está vencido e derrotado na cruz do Calvário. E Deus, Jesus que morreu na cruz, nos deu a vitória nele, sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Eles estão debaixo dos nossos pés, porque nós somos a autoridade de Deus sobre a face da terra. Nós somos o templo onde Deus habita. Nós somos o altar onde Deus queima o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Somos nós. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Vamos começar a mudar o nosso foco de pensamento, né? Vamos pensar que nós podemos, ano que vem, entrar num lugar onde é nosso, numa igreja que é nossa. Por quê? Porque nós temos que acreditar dessa forma. Se nós não acreditarmos, essas coisas não vão ter como acontecer. Porque Deus não tem matéria nas mãos para trabalhar. Amém? Glória a Deus. Né? Vamos começar a evangelizar. Vamos tocar em pessoas e pessoas vão ser curadas. Vamos acreditar que sim, porque aquele que está em mim pode fazer essas coisas. Vamos começar a pregar o evangelho e a palavra vai chegar no coração e quebrar no coração das pessoas que ouvirem sim, porque o poder do Espírito Santo faz essas coisas. Amém? Vamos acreditar nisso, né? Não vamos dar crédito às coisas que Satanás lança sobre a nossa mente. Vamos repreender essas coisas negativas. Satanás precisa, né, retroceder das nossas vidas, do lugar onde nós mesmos colocamos ele. Ele agora vai ter que bater em retirada em nome de Jesus Cristo. E agora nossa vida em todas as esferas, corpo, alma e espírito, serão dominadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Porque fomos lavados, comprados e redimidos, justificados e transformados na cruz do Calvário. Nós somos filhos de Deus. Nós somos representantes de um reino. E Deus vai nos abençoar e Deus vai nos dar toda a autoridade que nós precisamos para vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Amém. Nós vamos entrar então para a Santa Ceia nessa noite, né? Hoje é dia de Santa Ceia e nós vamos louvar a Deus, né? Nessa noite vamos aqui relembrar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Acabou. né? Eu sei que é muito bom, é muito gostoso. O Serginho estava comendo à vontade, né? Já acabou. Né? Ele estava ali atrás, aí vocês não veem, mas eu vejo ele ali. Ele não fala nada, porque quando ele está gravando, né? Ele fala, só faz só o gesto. E ele fala assim, expulsa aí já. E joga. E recebe do lado. Glória a Deus, vai ter que ser assim mesmo, né? Tem que receber, né? E expulsar aquilo que não depende. Não é para nós, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o casal dessa noite, né? O Diácono Sérgio e o Diácono